Olá, esse é o canal Abracadabra. Eu sou a senhora Sintra e eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre a cabala judaica e as religiões de origem egípcia, né, que é onde tudo começou, e a correlação. Eu estudo ocultismo, né, eu não sou nenhuma expert em cabala, mas muitas religiões fazem essas associações, porque afinal é tudo um pouco do mesmo, né? Deus se manifesta de diversas formas, ele vai se manifestar da forma com que você consiga compreendê-lo. Então, eu acredito que Deus já se apresentou como trindade diversas vezes em diversas civilizações, diferentemente. E a gente vai fazer esse estudo que a religião judaica que deu origem à religião cristã, né, que é onde tem Jesus Cristo, com a primeira religião, né, que seria a religião egípcia de Ísis, Osíris e Sete e os demais deuses. Bom, nós temos aqui a árvore da vida e o Pout Neteru, uma jornada iniciática do desenvolvimento da consciência. Aqui nós temos uma foto meio que da Cabala. Este ensinamento propõe uma equivalência histórica e literal da Cabala judaica e o Egito Antigo. O que se apresenta aqui são pontes arquetípicas de consciência, utilizadas por escolas herméticas, gnósticas e sacerdotais ao longo do tempo. Tanto a árvore da vida, com suas sefirotes, e quanto o Pout Neteru, com seus principais princípios cósmicos personificados, descrevem o mesmo processo universal. A emanação da consciência a partir da fonte, sua descida até a matéria e o retorno consciente à origem. É sempre assim, a emanação do espírito sobre a matéria e depois esse espírito retorna à origem, que é o que acontece com todo mundo, né? Aconteceu com Jesus, aconteceu com Osíris e acontece com a gente. A gente morre e renasce em um outro corpo. A vida é eterna, entendeu? A vida eterna, amém, é real. A vida é eterna, só esse corpo que não. Não se trata de mitologia no sentido comum. Trata-se de mapas da alma humana. Aí, o Keter, aqui é o princípio da Cabala, seria correspondente ao deus Ra na árvore da vida egípcia. Keter representa o princípio absoluto, a coroa da árvore da vida, a vontade divina antes de qualquer forma, a luz não manifestada, anterior ao pensamento, à emoção e ao tempo. Então, seria o que antecede tudo. Antecede o tempo, antecede a forma. Porque tudo que a gente vê nesse planeta são formas, né? Por isso que é um planeta de ilusões, porque a gente está muito ligado à forma material da coisa e a gente não interioriza a coisa em si, entendeu? A essência das coisas, o que aquilo representa. No Paut Neteru, esse princípio se expressa como Ra, o Sol, primordial, a consciência cósmica, que surge de si mesmo e ilumina tudo sem ser afetado por nada. Porque o Sol, independente do que acontece, o Sol nasce e brilha todo dia. Espiritualmente, Keter representa uma unidade absoluta, a consciência pura, a origem de toda a criação. No desenvolvimento iniciático, o buscador aprende o silêncio interior, a rendição do ego e a percepção da fonte além da mente. Aqui não se busca compreender, aqui aprende a ser. Aqui o capítulo 3, que é o Shu, né, o deus Shu, mas também é Hokmah. Eu acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza. Hokmah é a sabedoria primordial. Ele representa o primeiro movimento da criação, o impulso criador que expande a partir da fonte. No Egito, esse mesmo princípio é simbolizado por Shu, o ar, o sopro vital que separa o céu da terra e permite que a existência se manifeste. Hokmah, a inspiração divina e força vital. No caminho iniciático, aqui nasce a intuição espiritual e a capacidade de agir alinhado com o fluxo cósmico. Capítulo 4, Abinah. Tefunut, a ordem e o limite.
Biná é a compreensão. Ela dá forma à sabedoria, tornando a criação possível através da estrutura, do limite e das leis. Porque existem leis universais, leis cósmicas de coisas que são dessa maneira, né? Tipo causa e efeito. Tefnut representa a ordem cósmica, o equilíbrio e a medida correta. Aqui, o iniciado desenvolve discernimento, maturidade espiritual e responsabilidade. Capítulo 5. Sete. A expansão da vida. Sete é a misericórdia, o amor expansivo que sustenta a criação. Jeb representa a terra viva, fértil e abundante. O iniciado aprende a servir sem apego e confiar no fluxo da vida. Porque a maioria dos nossos problemas na vida são criados a apegos, tanto materiais quanto pessoais. Então, se a gente não tem apego às coisas, a vida acontece de uma forma muito mais leve e fluida. Aqui temos Gevurah e Sekhmet, que é o poder corretivo. Gevurah é o rigor sagrado. Sekhmet é o fogo que destrói para restaurar a ordem. Aqui o iniciado enfrenta a sombra e aprende disciplina e autocontrole. Tiferet e Osíris, o coração da árvore. Tiferet é o centro da árvore da vida. Osíris representa a morte, regeneração e a consciência solar encarnada. Aqui nasce o eu superior. Eu acho que Osíris foi o primeiro Cristo, né? Foi a primeira pessoa que morreu e ressuscitou e virou Deus, entendeu? Na mitologia, eu acho que foi a primeira trindade, foi essa de Osíris. Netzach e Ísis. Emoção e magia. Netzach governa as emoções e o magnetismo. Ísis ensina a transmutar e sentir força espiritual, porque Ísis ressuscitou Osíris através da magia, né? Através do amor, ela criou a magia. Então, para ressuscitar o marido que tinha sido decapitado, eles cortaram todas as partes do corpo de Osíris e espalharam, ela juntou tudo e fez uma magia para ele viver eternamente. Capítulo 9. Hot e Tot. A mente sagrada. Hot, que é correspondente à Cabala, rege o intelecto e a linguagem, e Tot representa o conhecimento sagrado organizado. Aqui, a mente aprende a servir o espírito. 10. Yesod ou Anubis, o portal. Yesod é o mundo astral e o subconsciente. Anubis, o guia das almas entre os mundos. O iniciado purifica as emoções e os desejos profundos. Malkuth e Mat. A verdade vivida. Malkuth é a vida material. Mat é a verdade vivida no cotidiano. Aqui, o sagrado se manifesta na prática. Osíris e Cristo, o arquétipo solar. Osíris, como eu falei, né, no decorrer do vídeo, ele seria o primeiro Cristo, né? A história de Cristo se repetindo de uma outra maneira para outras colônias, né, outras civilizações entenderem como funciona Deus. Porque cada região, com as suas crenças, com a sua colonização, com os seus líderes, eles vão acreditar de forma diferente na mesma verdade. Deus se manifesta de várias formas, até uma forma que você consiga compreendê-lo e adorá-lo e sair do seu ego e poder ver que o mundo é maior que você e existem múltiplas variedades de formas a serem examinadas, entendeu? E você não deve prender seu jugo a coisas pequenas. Osíris e Cristo expressam o mesmo arquétipo, a morte do ego e a ressurreição da consciência. O ensinamento é interno. As iniciações, experiências eram reais. O iniciado vivia o mito de Osíris dentro de si. Quando as ordens iniciáticas começavam, tinham muitos processos, né? Tipo, você passava por uma câmara escura, ficava um tempo sem ver, passava dias em silêncio, tipo uma caverna, entendeu? Então era como você vivesse um processo de morte e ressurreição. Quando as escolas iniciáticas, elas passavam por um processo que você realmente
renascesse internamente, que você conhecesse o seu próprio interior, entendeu? Para sonda-te a ti mesmo, entendeu? Sonda os seus pensamentos, sonda as suas palavras. Conhece a ti mesmo e aí depois você conhece as outras coisas. Só que normalmente a gente está sempre olhando para fora, então a gente não tem tempo e nem espaço para olhar para dentro e entender as coisas que acontecem dentro da nossa mente, que é tudo. Porque tudo que você pensa está dentro da sua mente. Os caminhos da árvore da vida. As sefirotes são os estados, os caminhos, a travessia. Não há iluminação sem atravessar os portais. Porque ali está a coroa, né, que começa a cabala, e aí depois vem a Biná, né, que é a sabedoria, e a compreensão. Então, assim, o que sustenta a coroa? É sabedoria e compreensão. Se você tiver sabedoria, mas também não souber compreender, você não sustenta uma coroa. Para você ser rei ou rainha, você precisa ser sábio e compreensivo, entendeu? Aprender a respeitar o espaço. Porque Deus não respeita o nosso espaço, Deus não deu o livre-arbítrio. Se Deus deu o livre-arbítrio, quem somos nós para tirá-lo de alguém? Entendeu? Então você tem que respeitar o livre-arbítrio do outro, porque você é Deus também. Então, se você quer ser Deus, você começa a se comportar como um. Entendeu? Então, mas eu não quero ser Deus, eu só quero encher o saco do outro e ficar julgando, que é uma coisa que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, aí você. Mas fulano me julgou, então eu tenho direito de fazer. Tá, você tem o direito, mas tudo que você tem direito, você também tem a consequência, esse causa e efeito. Aí tu vai lá e faz, e tu vai lá e tem o problema, entendeu? Então, às vezes a arte do observar, entendeu? E do não julgamento, observa a forma, só observa a forma, por que tudo tem que julgar? Entendeu? Se você tem necessidade de julgar tudo, você vai ficar preso a coisas muito pequenas. Não há iluminação sem atravessar portais. 28 caminhos, arcanos e arquétipos. Os arcanos são arquétipos da alma, cada um ativa um caminho da consciência. Os arcanos são relacionados às cartas do tarô, os arcanos maiores. E eles têm coligações com a árvore da vida, né? São como se fossem 22 caminhos que a sua alma pode tomar. E em determinadas épocas você vai tomar algum desses caminhos. Não tem como você não tomar nenhum deles, entendeu? Mas a ordem aí realmente faz diferença nos fatores. Então você passa por esse processo de tomada de consciência, porque quando você não aprende com uma coisa, você retoma o mesmo processo. Por exemplo, uma pessoa que tem sempre o mesmo tipo de relacionamento. Mas eu só arrumo pessoas com esse comportamento. Porque você ainda não aprendeu o que você tem que aprender com esse comportamento, por que você atrai isso, para você não ter o mesmo comportamento e não atrair esse mesmo tipo de pessoa. Enquanto você não muda a frequência, você não acessa essa nova porta, né? Que seria uma pessoa diferente. Eu coloquei uma poesiazinha e eu vou ler para vocês. O templo nunca foi de pedra. Sempre foi o ser humano. O caminho nunca esteve fora. O caminho sempre foi você. Silêncio, respire e caminhe. Então, caminhar é uma coisa muito importante, porque quando você caminha mesmo sem estar correndo, caminha no seu ritmo, você põe o mundo no seu ritmo, entendeu? Porque tudo é muito acelerado. A televisão é acelerada, todas as mídias, tudo é muito acelerado, tudo está feito para botar você no modo de alta produção. E a caminhada no seu ritmo, ela pausa o mundo para você entrar no seu ritmo. Se você caminha aí 30 minutos por dia, 20 minutos por dia, aquele tempo, a vida entra no seu ritmo. Inclusive, você consegue raciocinar muito melhor. Então, silêncio, caminhada, são rituais de alinhamento energético, entendeu? Se você caminha um pouquinho todo dia, se você fica em silêncio meia hora por dia, tirar meia hora para ficar em silêncio, não vou olhar celular, não vou olhar televisão, não vou responder ninguém, meia hora. É um tempo que a sua mente se interioriza e você consegue pensar com clareza, porque muitas vezes a gente tem pensamentos interrompidos e aí eles não conseguem se expandir. Então a gente tem que ter uma hora para concentrar, para observar a gente mesmo. Bom, esse foi o conteúdo de hoje. A cabala, né, correlacionada com os deuses egípcios. Eu espero que tenha esclarecido alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, se quiser algum assunto específico,
que eu aprofunde, é só deixar aí nos comentários que eu vou responder. E é isso. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Eu sei que o que eu penso transforma o que eu sou, e o que eu escolho acreditar me leva onde for. Vou formatar hábitos destrutivos, permitir o novo entrar, que no meu subconsciente só fique o que faz melhorar.